Olá mais uma vez, voltamos agora com sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Continuamos ainda com o primeiro grau, né? Onde o expoente da incógnita ou das incógnitas, que vão aumentar agora, é 1, né? Só que é chamado de sistema porque são duas equações, né? E essas duas equações elas vão possuir, cada uma delas, duas incógnitas. Aqui duas incógnitas, ok? Por isso que é chamado de sistema, porque são duas equações e você tem as duas incógnitas. Normalmente se usa XY, tá, gente? Tá? Mas pode ser qualquer outras duas letras, sem problema nenhum, né? A solução do sistema, os resultados, é claro, já que você tem duas incógnitas, você vai ter duas respostas, uma para cada incógnita, né? Ou seja, você vai ter um par. Se for XY, normalmente se responde o X primeiro e o Y por segundo, né? Se for um par ordenado, né? Normalmente é XY, mas pode ser também qualquer letra. Exemplo de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui, ó, vem essa chave aqui para compor as duas equações. Gente, tem sistemas de equações com três incógnitas e três equações, quatro incógnitas, sem problema nenhum, né? Só que aí é um nível médio. Nós estamos para o nível de matemática básica, é somente duas equações e duas incógnitas, tá? Aqui duas incógnitas XY e aqui duas incógnitas XY embaixo, ou seja, duas equações incógnitas. Então esse aqui é um sistema de equação do primeiro grau. Observe que todos eles têm expoente 1, né, do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Aqui são os exemplos aqui e vamos usar para resolver esse sistema. O que é resolver um sistema de equação? É você encontrar os dois valores, né? Lá na equação do primeiro grau você encontrava um valor só apenas porque era só uma incógnita. Como aqui são duas incógnitas, você vai encontrar dois valores, né? É o par que nós chamamos de solução. Teoricamente vamos resolver, vamos estudar dois métodos, né, para resolver um sistema de equação. O primeiro método que nós vamos ver é o método da substituição. Como é que funciona? Já que você tem duas equações, você vai escolher uma delas. Se você tem a oportunidade de escolher, você, claro, vai providenciar escolher uma mais fácil, né? E, gente, se você escolher a mais difícil ou mais fácil, vai dar o mesmo resultado, né? O que estamos aqui é priorizando o serviço, né? Se você escolher uma mais difícil, pode ser que dê mais trabalho do que uma mais fácil. Aqui, por exemplo, se você achar que era mais fácil era a segunda equação, então você poderia isolar, escolher uma incógnita e isolar usando a segunda equação. Mas aqui no nosso exemplo foi pego a primeira, né? Então, quando você escolher uma equação, você vai fazer o que? Você vai isolar uma incógnita. Porque nessa equação que você escolheu vai ter duas incógnitas. Então você vai escolher uma apenas. Deixa eu mudar aqui a caneta. Você vai escolher uma apenas. Foi escolhido nesse exemplo o x. O x está isolado. Ok? Você isolar uma incógnita. Aqui, ó. Você tem que isolar uma das incógnitas. Quer isolar? Você deixar ele sozinho. Então foi escolhido aqui o x e o y eu passei para lá. E esqueçam aquela história desse lado só letra, desse lado só número. Porque aqui é sistema de equações. E esse método requer que você faça isso. Você tem que passar essa outra incógnita para lá. Só que a história de operações inversas continua, né? Já justifiquei no vídeo anterior porque que troca de sinal. Então esse y tem que passar para cá. Então ele está mais, ele passa menos, tá? O x está sozinho aqui. Se caso aqui fosse 2x, por exemplo, e aqui fosse um 2, eu teria que posteriormente passar o 2 que está multiplicando dividindo. Porque o seu objetivo é deixar uma incógnita sozinha, é isolada. Isolar é isso aqui, deixar ela sozinha, ok? Eu escolhi o x, o professor tem problema se tivesse escolhido o y? Não, você passaria o x para o outro lado, ficaria a mesma coisa, tá? Escolheu uma equação, isolou a incógnita, ok, você vai pegar a outra, é obrigatório pegar a outra, não pode pegar a mesma, porque você vai ver que vai encontrar uma equação sem saída. Tem que pegar a outra equação. Na outra equação você vai fazer o seguinte. Você vai tirar a incógnita que você isolou na primeira. Ó. Eu isolei quem aqui? O x. Então você vai tirar o x, vai sacar ele fora aqui e vai colocar essa expressão
no lugar dele. É por isso que se chama substituição. Você vai tirar o x e vai substituir o x no lugar dele. Aqui, ó, você vai colocar a sua expressão no lugar. Quanto deu a expressão dele na primeira equação? 12 menos y. Então, olha, no lugar do x, você coloca 12 menos y no lugar. E continua a equação como está. Olha, menos y igual a 8. Pronto. O que você fez com esse método da substituição? Ao substituir uma incógnita por essa expressão no lugar da incógnita, você transformou o seu sistema de equação em uma equação do primeiro grau normal. E aí é a história mesmo, né? Quem está no lugar errado? O 12 dá mais, passa menos, aí você passa para cá. Quanto dá menos y com menos y? Sinais iguais, soma. Aqui tem 1, dá menos 2y. Né? Quanto dá 8 menos 12? Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior, dá menos 4. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, menos com menos dá mais, 4 por 2 dá 2. Achamos quem aqui? O y. O nosso objetivo é encontrar o par x e y. Professor, como é que faz então para encontrar o x? Você volta para cá, ó, e substitui, por isso que é chamado de método da substituição. Você tira o y, eu estou repetindo aqui, do jeito aqui, menos, no lugar do y eu coloco quanto? 2. E 12 menos 2? 12 menos 2 é 10. Pronto. Está resolvido o seu sistema. A resposta 10 e 2. Está aqui a solução. Como você faz para saber se está certo? Tira o x, coloca o seu resultado, 10. Mais, tira o y, coloca o seu resultado, 2. 10 mais 2, 12. Bateu. Aqui embaixo tem que funcionar nos dois. Não basta apenas funcionar em uma equação, tem que funcionar nas duas. Tiro o x, coloco 10, que é o valor do x, ó. Menos, tiro o y, coloco 2. 10 menos 2, 8. É como se eu perguntasse para mim mesmo: quais são dois números que somados dá 12 e subtraídos entre si dá 8? Resposta: 10 e 2. Porque 10 mais 2 dá 12 e 10 menos 2 dá 8. Resolvido, o sistema está testando. Esse teste não é obrigatório, né? Aqui encontrou o par ordenado, já está resolvido, né? O teste é apenas para saber se está correto. E, gente, basicamente é isso. Você escolhe uma das duas equações, você vai pegar aquela que você acha que é mais fácil. E o que você vai fazer com essa equação escolhida? Você vai escolher uma das duas incógnitas para isolar. O que é isolar? Deixar ela sozinha no primeiro membro aqui, ó, antes da igualdade, e passar o resto tudo para lá. Se você escolher o x para isolar, passa o y para lá. Se você escolher o y, passa o x para lá. Tanto faz. Ok? Isso na equação que você escolheu e que você achou que é a mais fácil. Na outra, você vai substituir essa incógnita isolada. Ou seja, na outra equação você vai tirar ela e substituir a expressão que você isolou. Ao fazer isso, você transformou o sistema de equação em equação do primeiro grau. E aí você resolve e encontra uma das duas incógnitas. Para encontrar a segunda que está faltando, você volta para essa expressão inicial que você isolou aqui, você encontra a incógnita que está faltando. Ok? Tranquilo, né? Está aqui a resposta, 10 e 2, fechou. Segundo exemplo, vamos lá. O método ainda é substituição, ok? Então, qual é o objetivo? Escolher uma das duas equações. Claro que se você vai escolher a mais fácil, aquela que você achar que é mais fácil. Aqui eu acho que a mais fácil é a primeira, mas no exemplo está resolvendo pegando a segunda. Não se preocupe, se você achar que é a primeira e quiser fazer agora, faça lá e compare os resultados, que você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Então vamos lá. Foi escolhida a segunda equação e eu escolhi quem? Isolar o x. Então, se eu decidir isolar o x, o 5 está menos, ele passa mais. Ó, como é que ele fica aqui? Ó? O 5 passa para cá, ó. Tá menos, passa mais. Olha como ficou. Aí tu dá uma circulada aqui, porque você vai voltar aqui depois. Ok. Se eu peguei a segunda, eu vou substituir esse x aonde? Lá na primeira. Olha lá, ó. Pegar a primeira aqui, ó.
Onde tiver x, eu já não vou mais escrever. Aqui foi só repetido, tá? Eu não vou escrever mais x. No lugar do x, eu vou colocar a sua expressão, olha. Quem é a expressão no lugar do x? X igual a 17 mais 5y. Então, você vai colocar isso aqui no lugar do x, ó. Por que que eu usei o parêntese aqui e aqui no nosso outro exemplo não foi usado o parêntese? Porque aqui no lado do x, aqui em cima, observe, ó, onde está a seta aqui, não tem número a ser multiplicado. Aqui é o 1, e 1 vezes isso aqui é isso aqui, né? É elemento neutro na multiplicação. Agora o 3 não. Aí o que que você faz na hora de substituir se tiver um número no lado do x aqui? Você abre o parêntese para substituir. Porque isso aqui é um binômio. Aí você tem que aplicar lógico na hora de resolver a propriedade distributiva. Aí fica assim, ó. Substituiu aqui, tira o x, coloca isso aqui dentro do parênteses e você repete toda a equação. Menos y, 9, 9. Ok. Agora vamos resolver. 3 vezes 17, 51. 3 vezes 5, 15y. Aí repete o resto, ó. Aí eu vou fazer o que? O 51 está no lado errado, tá mais, passa menos. Olha para onde ele for, 51, negativo. 15y menos y dá 14y. Sinais diferentes subtrai. E 9 menos 51 dá menos 42. Né? 14 está multiplicando, passa dividindo. Menos com mais dá menos. 42 dividido para 14 dá 3, encontramos o y. Como é que eu faço para encontrar o x? Volta para cá, ó. Por isso que você circula para voltar aqui, ó. E onde tiver y, que eu encontrei, eu coloco o quê? Menos 3 no lugar, ó. Por que que eu usei o parêntese? Sempre na matemática que você vai substituir uma incógnita e ela for negativa, o número, o seu valor, você tem que usar o parêntese. Porque o parêntese vai dar a ideia aqui de jogo de sinal, ó. Mais com menos dá menos, 5 vezes 3 dá 15. Então o x vai dar 17 menos 15, 2. Aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Resolvido. X igual a 2. Então a solução é 2 e menos 3. Pronto. Para saber se está certo, você pega aqui a sua expressão. Vou fazer aqui, tiro o x, no lugar do x coloco 2. Ó. O x deu 2, né? Ó, eu estou olhando para cá, ó. Tá? Tiro o x, coloco 2. Tiro o y, coloco menos 3. Aí tem que usar o parêntese porque é negativo. Isso aqui tem que dar 9. E de fato dá 9. Ó. 3 vezes 2 dá 6, menos com menos dá mais. E 9 mais 3 dá 9. 6 mais 3 dá 9, perdão. O x aqui é 2. E o y é menos 3. Ó. Menos com menos dá mais. 5 vezes 3 dá 15. 2 mais 15, 17. Significa que está correto, né? Quiser fazer esse teste aí. Olha o terceiro exemplo. Foi escolhida a primeira, mas tanto faz pegar a primeira como a segunda. Na primeira, que foi pego aqui, eu escolhi isolar o x mais uma vez, né? Então veja só, o 3y está mais, passa menos. O 2 está multiplicando aquilo que eu falei. Quando tem um número aqui no lado, tem que passar dividindo. Olha como fica, ó. Fica dessa forma aqui. Não vão dividir 8 para 2, que você não pode dividir. Tá? Você só pode dividir se fosse multiplicação. Aqui, como é menos, você não pode dividir. Fica como está. Como eu peguei a primeira equação, agora eu vou substituir essa expressão aqui, ó, onde está o x aqui na segunda. Ó. Então, eu tiro o x no lugar do x, coloco toda essa cambada de gente aqui, ó, só que eu tenho que usar o parêntese. Porque aqui é um binômio, então você usa o parêntese. 5 vezes menos 8 dá menos 40, 5 vezes 3 dá 15 e o 2 continua lá embaixo. Multiplicação de fração, o que você faz? É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 2 continua 2 lá embaixo, né? 5 vezes 8, 40, 5 vezes 3, 15. Não esqueça da propriedade distributiva aqui também. Repete o menos 2y e repete igual a menos 1. Tira o MMC. Né? Mas, aliás, nem precisa de MMC, porque nós vimos que na soma de fração, o que você pode fazer quando você tem uma fração em um inteiro? Você pode multiplicar aqui, ó. Aí fica 2 vezes 2, 4. Ó. Aí passa um traço em todo mundo. E continua o 2 lá embaixo. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então fica menos 2. Ó. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2.
Aqui o que eu posso operar? Posso operar esse com esse. Menos 15 com menos 4y dá menos 19y. E o menos 40 foi só repetido. Quem está no lugar errado, o menos 40 passa para lá, tá? Menos passa mais, fica menos 19, com menos 2 mais 40, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior, dá 38. E o 19 negativo está multiplicando, passa dividindo. Mais com menos dá menos, 38 por 19 dá 2. Encontramos o y, como é que eu faço para encontrar o x? Ó, volta sempre para cá. Ó. Então vai ficar assim, menos 8, menos 3 vezes, quanto é que deu y? Deu menos 2. Aí é negativo, aqui você usa parênteses, dividido por 2. Menos 8, tem que repetir, porque primeiro é o produto, primeiro é a multiplicação, menos com menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Aí menos 8 mais 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos com mais dá menos, e 2 dividido por 2 dá menos 1. Está aqui, ó. Feito espaço de digitação aqui, perfeito. Tranquilo, essa é a solução. O x é menos 1 e o y é menos 2. Esse é o método da substituição, gente. É bem simples. Primeiro passo, escolha uma das duas equações. Se você tem a oportunidade de escolher, escolha a mais fácil. Isole também aquela incógnita que você achou que está mais fácil. Aqui, por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ó, ao escolher a segunda equação, isolar o x estava mais fácil, porque não tinha ninguém multiplicando o x aqui. Se optasse em passar o x para lá e isolar o y, o 5 ficaria embaixo, ficaria uma fração, né? E claro que trabalhar com fração dá um pouco mais de trabalho, né? Mas também dá o mesmo resultado ao final de tudo. Vamos ao método da adição. Nós vamos resolver os mesmos exemplos, ok? Só que utilizando agora o método da adição. Deixa aqui o computador pensar um pouquinho, que está subindo e descendo toda hora. Aqui, vamos lá. O que é o método da adição? Esse método da adição funciona o seguinte. Na hora de resolver, gente, um sistema, seja ele qual for, de duas equações com duas incógnitas do primeiro grau, você pode escolher o método que quiser. Ambos os métodos vão levar a mesma solução. E, aliás, não existe soluções diferentes, né? A forma de fazer pode ser diferente, mas a solução ela é única. Então, esse método da adição, ele consiste em você somar as duas equações. Sempre você vai ter duas equações. Então, esse método é chamado de método da adição, porque você vai somar as duas equações. Ok? Somar é força de expressão. Você vai adicionar uma com a outra. Se os sinais forem iguais, você soma. Se for diferente, você subtrai e pega o sinal do maior, né? É força de expressão, né? Mas você vai somar as duas equações e vai reparar logicamente nos sinais. Mas só que você não vai só somar simplesmente de cara. Você vai olhar se tem expressões simétricas. O que são expressões simétricas? Nós já vimos, né? São expressões iguais, mas com sinais diferentes. Se não tiver, você não pode somar ainda. Você não pode usar o método de adição ainda. Você tem que mexer em uma das duas equações ou nas duas equações e fabricar simétricos. Como assim fabricar? Se caso não tiver simétricos, você vai multiplicar por números em cima e embaixo de forma a ter simétricos. Ok? A ter expressões simétricas. Claro que eu não estou falando dos números, estou falando dos x simétricos, expressões com x simétricos ou expressões com y simétricos. Os números não interessa ter simétrico ou não. O importante é aqui ser simétricos. Por quê? Porque quando você tem uma expressão simétrica e você vai somar uma com a outra, duas expressões simétricas, isso aqui dá quanto? Dá 0. E você elimina uma incógnita. Se você tiver menos 7y mais 7y, isso aqui vai dar 0. Ó. Você elimina uma incógnita. Então esse é o objetivo. E se não tiver simétrico, gente, vai ver no outro exemplo lá que nós vamos precisar fabricar. Vamos ter que produzir simétrico nas equações. E aí você multiplica ela por um número qualquer aqui, positivo ou negativo, em cima ou embaixo ou nos dois, de forma a encontrar simétrico. Vamos ver isso aí a partir do segundo exemplo. Vamos resolver esse exemplo aqui, como é que fica. A pergunta é, já tem simétricos? Já. Quem são os simétricos aqui? Olha,
o y positivo e o y negativo. Então você já passa o traço aqui e já soma. Ok? Fica assim, x mais x, 2x, mais y com menos y, dá zero. Ó. Nem coloca aqui, ó. Poderia ter colocado mais zero, mas ia atrapalhar aqui o serviço, porque 2x mais 0 dá 2x. Né? O elemento neutro da soma, não precisa colocar. E 12 mais 8 dá 20. Não esqueço de somar todo mundo. Tá? E aqui eu somei porque os sinais são iguais, né? Se fossem diferentes, subtraía, pegava o sinal do maior. Aqui eu somei porque são iguais, né? Mas se fosse diferente, subtraía, pegaria o sinal do maior, tá? Então ficou, olha aqui, ó, com esse corte aqui, uns simétricos aqui, ficou só 2x, olha como foi rápido. Aí o 2 está multiplicando, passa a dividir, mas achamos x igual a 10, acabou. Achamos 1 na incógnita, né? Tá faltando quem? Tá faltando, achamos o x, está faltando o y. Aí você escolhe, pode ser qualquer uma das duas, vai dar o mesmo resultado. Se mais uma vez você pode escolher uma equação, uma escolha mais fácil, eu acho que é mais fácil essa aqui, ó. Então eu faço o seguinte, tiro o x, no lugar do x coloco 10, aqui já vai substituindo logo. Menos y, observe que aqui é menos y igual a 8, pronto, e resolve. Poderia ter feito aqui na segunda, tiro o x, coloco 10, mais y igual a 12, mas só que eu achei isso aqui mais difícil. Dá a mesma resposta, olha quanto é que dá isso aqui. O 10 está mais, passa menos, 12 menos 10 dá 2. E olha como dá a mesma resposta. O 10 está mais, passa menos, fica menos y igual a 8 menos 10. E menos y é igual a 8 menos 10 dá menos 2. Aqui você troca o sinal de ambos. Né? Porque eu não quero menos y, eu quero y, então troco o sinal dos dois aqui, fica y igual a 2, a mesma resposta. Então o objetivo é, método da adição, você somar quando tiver simétricos, você já pode somar. Somou, você encontra uma incógnita. Quer encontrar a segunda incógnita? Escolhe uma das duas equações e escolhe aquela que você achar que é mais fácil, que o resultado será o mesmo. Tá? Observe no outro exemplo lá, que nós já fizemos esse exemplo lá no outro método, deu o mesmo resultado. Aqui, pergunta é, já posso somar? Já tem simétricos? Vamos lá, vamos analisar aqui, passar um tracinho, vamos ver. Esse aqui é simétrico, é esse? Não, porque é simétrico, são iguais com sinais trocados, aqui nem igual tá, e aqui nem igual também não tá. Então nós temos que produzir simétricos. O interessante no sistema de equação, e numa equação também qualquer, que você pode multiplicar, dividir, somar, subtrair por qualquer número, toda a equação, e ela continua inalterada. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, gente, por que você pode fazer aqui embaixo uma equação, multiplicar e somar pelo número que você quiser? Olha, vou fazer aqui com números. Faça de conta que esse x aqui, esse 3 aqui é um x, fica a mesma coisa. Vou multiplicar tudo por 2. Isso aqui está certo, né? Vou multiplicar tudo por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 2, 10. Observe que continua certo. E observe que se aqui for x, né? Aqui vai ficar, multiplicando por 2 vai ficar 4. Aqui multiplicando por 2 vai ficar 2x. E aqui multiplicando por 2 vai ficar 10. Olha quanto é que dá o seu x aqui resolvendo isso aqui. Vai dar 6. 6 por 2 dá 3. Continua a mesma solução. Né? Qualquer equação na matemática você pode multiplicar pelo número que você quiser. Você pode somar pelo número que você quiser. Como assim somar? Se de repente eu quero aqui somar. Tem uma equação aqui. É 1 mais 3 igual a 4. Aí eu quero somar 5 desse lado. Quero somar 5 desse lado. Ou subtrair, tanto faz. Continua igual. Observe, isso aqui dá quanto? 6 com 3, 9. Ó, 5 mais 4, 9. Por você somar dos dois lados, a balança continua igual, né? Lembrando da balança lá de 2 pratos. Você coloca 5 kg aqui, 5 kg, continua igual. Quando você multiplica por qualquer número que eu multipliquei por 2, você acaba tendo a mesma equação. Não a mesma propriamente disso. Uma equação equivalente, mas que tem a mesma solução. Então não tem problema nenhum você multiplicar qualquer equação pelo número que você quiser. Sabendo disso é que nós vamos aqui procurar o número. Observem que eu estou sentindo a falta de um 3 aqui, ó, para ficar igual, né?
que são simétricos, são iguais com sinais diferentes. Só que só o 3 não é suficiente, porque os sinais vão ficar iguais. Eu preciso de um menos aqui, então foi por isso que eu optei em multiplicar por menos 3. Ok? Então vamos multiplicar toda essa equação por menos 3. A de cima você repete, já que você não vai mexer nela. E a de baixo fica menos 3 vezes x, aqui não tem esse 3, né? Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15y. 3 vezes 17, 51. Menos com mais dá menos. Não esqueço de multiplicar todo mundo. Esse e o número aqui também. Ok? Agora sim, esses dois sistemas são equivalentes, têm a mesma solução, não são iguais, mas são equivalentes. O que é equivalente? Sistemas equivalentes que têm a mesma solução. Agora aqui tem uma vantagem, que aqui eu posso somar, já usar o método da adição, porque na hora de somar, ó, corta, cortei o x, ficou só o y. Sinais diferentes, subtrai, pego o sinal do maior, dá 14, menos 9 mais 51 dá menos 42, o 14 multiplicando passa dividindo, menos com mais dá menos, e 42 por 14 dá 3. Pronto, encontramos aqui o y. E aí, para achar o x, nós já sabemos, né? Escolhe qualquer uma das duas equações, inclusive até essa que você multiplicou, se você quiser. Ela dá um pouco mais de trabalho, mas ela também dá a mesma solução. Vou pegar essa daqui, que eu considerei a mais fácil, ó. Eu tiro o y, no lugar do y eu coloco quem? No lugar menos 3, fica assim, ó, 3x eu repito, porque eu não tenho x, menos y, então menos com menos dá mais 3, isso aqui dá mais 3 bem aqui, o 3 dá mais, passa menos, 9 menos 3 dá 6, e o 3 está multiplicando, passa dividindo, achamos x igual a 2 tranquilamente. Olha, aqui uma outra alternativa de você gerar simétricos, qual seria a outra alternativa aqui? Deixa eu ver se eu encontro um espaço aqui. Vou colocar uma setinha para cá. A outra alternativa seria o seguinte, ó. Seria eu multiplicar essa equação, ao invés dessa aqui, multiplicar essa equação por menos 5. Por quê? Olha a justificativa. Menos com mais dá menos. 15x. Menos com menos dá mais 5y. Menos com mais dá menos. Menos 5 vezes 9, 45. Vou repetir agora de baixo. Olha aí como vai dar certo. X menos 5y é igual a 17. Olha aqui, ó. Simétricos. Na hora de somar, ó, iguais com sinais contrários. Porque eu percebi que estava faltando o 5. Mas os sinais continuavam iguais. O que eu faço? Eu coloco menos 5. Porque o sinal menos ele troca de sinal toda a equação. E olha como tudo trocou de sinal aqui. E olha como dá a mesma resposta, gente. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. 45 negativo com menos 17 dá 28. O 14 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 2. Está aí, ó. Está aqui, ó. Mesmo. X igual a 2 aqui. Cadê? Aqui, ó. Prontinho. Isso aqui era a solução da outra. X igual a 2 aqui, ó. Mesma coisa. E se eu escolhesse qualquer uma das duas equações, encontraria o y e encontraria o y igual a menos 3, tranquilo. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, temos aqui um problema clássico que eu acho que deve ser o menos fácil de se resolver. É porque se eu multiplicar 5 e 2 são primos entre si, como 3 e 2 também. Então não existe um número que eu multiplicando por 2 inteiro, né, gente? Inteiro, tá? Fracionário tem. Só que trabalhar aqui com fração você pode sim. Fração é um número, só que dá mais trabalho. Melhor pensar em inteiros. Não existe um número que multiplicando inteiro, um número inteiro que multiplicando por 2 dê 3. E não existe um número inteiro que você multiplicando por 2 dê 5. Que dá 2,5. Mas se você quiser multiplicar por 2,5 aqui também tem problema. Boa sorte para trabalhar com decimais. Aqui o ideal é o seguinte, é você trocar posições de números. Está subentendido aqui a propriedade comutativa. O que é comutativa? É a troca, né? 5 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 5.
Então você tem que pensar nessa troca. Por exemplo, aqui o meu objetivo foi eliminar o x. Então eu vou trocar, esse 5 vai para cima e esse 2 vem para baixo. Mas só multiplicar por 2 e por 5 não é suficiente porque os sinais estão iguais. Então eu troco o sinal de um deles. Eu optei em trocar pelo menos 2. Quando você faz essa troca aqui, ó, esse vai para cima e esse algarismo que vem para baixo, esse número vem para baixo, você está gerando simétricos. Por quê? 2 vezes 5 dá 10. É a mesma coisa que 5 vezes 2. Olha, você consegue os seus simétricos. Aqui você passa a trabalhar com as duas equações. No exemplo anterior, nós só mexemos em uma equação. Aqui você tem que mexer nas duas. Então fica 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 8, 40. Negativa porque menos com mais é menos. Olha o menos 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E menos com menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Esse sistema aqui e esse aqui não são iguais, mas são equivalentes. A solução desse aqui tem a mesma solução desse sistema aqui. E é óbvio que isso aqui ficou mais fácil de resolver pelo método da adição, porque ao somar aqui, olha o que acontece com os 10x. Vai embora, fica só y. 15y com 4y dá 19y. Aqui sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior, dá menos 38. O 19 está multiplicando, passa dividindo, menos com mais dá menos. 38 por 19 dá 2. Pronto, achamos aqui o nosso y. Como eu faço para encontrar o x? E escolhe qualquer uma das duas equações. Aqui o exemplo pegou a primeira. Eu vou pegar a segunda para você observar que é a mesma coisa. Ó. Tiro o x no lugar... Opa, o x eu não tenho, né? Tiro o y. No lugar do y eu coloco menos 2. Fica assim. Separar aqui. 5x. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Aí o 4 dá mais, passa menos. 5x é igual a menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Sinais iguais soma e repete sinal, dá menos 5. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Menos com mais dá menos. 5 dividido por 5 dá 1. Menos 1. Está aqui, ó. Mesma resposta. Observe, só fiz aqui porque eu peguei, eu tinha pego aqui a primeira equação. E a resposta deu menos 1. Só para vocês observarem que tanto faz pegar uma como a outra. Eu fiz aqui fazendo a segunda e deu também a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta, né? Vamos resolver os exemplos aqui propostos. São 3. Está pedido para escolher o método, né? Graças a Deus, né? Vou resolver esse primeiro aqui usando o método da substituição. Esse segundo aqui vou fazer usando o método da adição. E esse terceiro aqui, o que for melhor, a gente vai resolver. Só que tem que dar uma arrumada nele aqui. Vamos aqui resolver então essa equação. Primeiro o seguinte, vamos isolar o x. Vou pegar aqui a segunda equação. O método aqui é a substituição. Então escolhe uma equação e isola o x. Ó, como assim isolar? Esse menos 2 está menos, passa mais. Fica assim, menos 7 mais 2y. Ok? Guarda isso aqui. Ok? Vamos trabalhar agora com a segunda. Na segunda, onde tiver x, você não vai escrever x, você vai escrever essa expressão aqui dentro do parêntese, assim, ó. 7 tira o x, coloca menos 7 mais 2y. Estou olhando para cá, ó. Estou tirando o x, no lugar do x estou colocando a sua expressão que eu achei lá em cima. Aí continua a equação. Menos y, aqui não pode mexer em nada essa equação, tem que deixar como está. Aí vou eliminar logicamente o parêntese. 7 vezes 7 dá 49. Vou fazer aqui para cima que eu acho que não vai dar o espaço. Vai dar 49 negativo, porque mais com menos é menos. 7 vezes 2 é 14. Repete o menos y e repete o 3. O 49 está menos, passa mais. 14y menos y dá 13y. E 3 mais 49 dá 52. O 13 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar 4 vezes 13, a 12 vai 1, 4 vezes 1, 4. Pronto. Achamos o x. Como eu faço para encontrar o y? Escolho
qualquer uma das duas equações e encontro y. Esse aqui foi y, tá, gente? Foi um engano aqui. Isso aqui é y, tá? Escolha qualquer uma das duas equações e encontra o x. Mas, olha, já está isolado aqui, ó. Se já está isolado, você aproveita. Menos 7 mais 2 vezes o y. Quanto é o y aqui? Deu 4. 2 vezes 4 dá 8. Menos 7 mais 8 dá 1. Pronto. Solução 1 e 4. Pronto. Tranquilo? Quiser testar, ó. 7 vezes 1 dá 7 e o y é 4. 7 menos 4 dá 3. O x aqui é quanto? É 1 menos 2 vezes o y. Quanto é o y? É 4. 2 vezes 4 dá 8 e 1 menos 8 dá menos 7, significa que está correto. Ok, agora vamos resolver o segundo exemplo e vamos usar o segundo método, que é o método da adição. Primeira pergunta que você tem que fazer no método da adição é se tem simétricos. Tem expressões iguais com sinais trocados? Não. O meu objetivo aqui, eu estou pretendendo eliminar o y. Então a dica é, como não tem um número multiplicado por 2 dá 3, um número inteiro, lógico, né? A ideia que nós vimos anteriormente é você trocar. O 2 vem para cá e o 3 vem para baixo. Aí você faz um outro sistema. Não precisa colocar menos em nenhum dos dois, porque aqui já está trocado o sinal. Então fica assim. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Opa! Não gosto muito de apagar isso aqui, não, que às vezes dá uns bug aqui. Por isso que eu faço, fica meio borrado. 6y. 2 vezes 5, 10. Aí está negativo, fica negativo. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. Só que está negativo lá, né? E 3 vezes 12, 36. Pronto. Gente, esse sistema e esse sistema não são iguais, mas são equivalentes. Que são equivalentes têm a mesma solução. Só que esse aqui está mão na roda para resolver, porque eu tenho simétricos. Eu vou lá, ó, na hora de somar esses dois aqui, já nem somo porque eu sei que dá 0. Aí 8 com 18 dá 26x. Menos 10 com mais 36, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Esse 26 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 26 dividido por 26. Então aqui vai dar 1x. Achou o x? Escolhe qualquer uma das duas equações. Eu acho que essa segunda está mais fácil, né? Então pega a segunda aqui. Essa aqui que eu vou repetir, tá? Pega a segunda aqui, tira o x e coloca 1. Fica 6 vezes 1, menos 2y igual a 12. 6 vezes 1 é 6, menos 2y igual a 12. O 6 passa para lá, negativo, fica 12 menos 6 dá 6. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. Tranquilo. Olha aí, ó. Tá? Encontramos a solução aqui, então a solução aqui foi 1 e menos 3. Tá? Repetindo aqui, eu escolhi a segunda, o x aqui tinha dado 1, ficou 6 vezes 1 é 6, está aqui, menos 2y igual a 12. O 6 está mais, passa menos. Então, ao passar menos para cá, 12 menos 6 dá 6. Esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo, mais com menos dá menos, 6 por 2 dá 3. Pronto. Está aqui a nossa solução. Fechou? Tranquilo. Vamos fazer agora esse método aqui, gente. Aqui nós precisamos arrumar a casa, né? Tá na cara que aqui não tem o que fazer se não arrumar. Porque aqui eu tenho um x aqui, outro x para cá. Eu tenho um x aqui, outro aqui, um y aqui, outro aqui. Então nós temos que trabalhar apenas com duas incógnitas, né? Então vamos dar uma arrumada aqui. Para arrumar isso aqui é o seguinte: eliminar o parêntese, porque no sistema de equações não tem parêntese. Menos com mais dá menos. 3 vezes y dá 3y. Menos com menos dá mais. 3 vezes x dá 3x. Ok, vamos eliminar o parêntese aqui. 5 vezes x, 5x. Mais com menos dá menos.
5 vezes y, 5y, menos com mais dá menos, 2 vezes y, 2y, menos com mais dá menos, e 2 vezes x, 2x. Isso aqui é igual a 15. Esse símbolo aqui de um tiozinho significa equivalência, tá? Significa que não quero colocar igual porque não são iguais, então são equivalentes. O que eu posso somar aqui? Os simétricos, ó. 2x mais 3x dá 5x. Aqui vamos somar o x aqui. 5x com menos 2x dá 3x. E 5y com menos 5y com menos 2y, sinais iguais, soma, dá menos 7y e repete o sinal, né? E deu 15. Agora sim, tá com uma cara que eu já conheço, né? Essa forma aqui é a forma do sistema de equações que nós já conhecemos. Como aqui não tem como gerar um número multiplicado por 3 dê 5, nós vamos trocar. Vamos colocar o 3, eu quero anular o x, tá? Vamos colocar o 3 aqui para cima, vou usar o método da adição, lógico, né? Esse 5 vem aqui para baixo. Aí fica outro sistema equivalente. 3 vezes 5, vou trocar o sinal, né, gente? Porque os sinais estão iguais, então aqui eu vou trocar o sinal desse primeiro aqui, tá? Vamos lá, menos com mais dá menos, 3 vezes 5, 15. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3y dá 9y. E 3 vezes 1 dá 3. Negativo, porque menos com mais dá menos. E aqui deu menos com menos dá mais, tá certo. Aqui não muda sinal, 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 75. Ok. Agora sim tem simétricos. O que eu faço? Somo, né? Na hora de somar isso aqui anula. Sinais diferentes. Subtrai e pega o sinal do maior. Isso aqui vai dar 26 negativo. Sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. Então vai dar positivo, subtraindo dá 72. O 26 está multiplicando, passa dividindo. Como não é um valor exato, né? Que dá 52. Não é um valor exato. Deveria ser 78 para ser um valor exato. Deixa eu ver. 3 vezes 6, 18, vai 1. Então para dar 78 aqui deveria ser menos 1, gente, ó. No material vocês vão receber corrigido já, né? Não vamos trabalhar com frações aqui não, que vai ficar muito chato. Então aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar mais 3, aqui vai dar 78, aí vai ficar bonito, ó. 78, tomara que não mexa lá embaixo também, né? Então aqui vai dar menos 3, né? Ok. Para encontrar encontramos o y, para encontrar o x, vamos escolher essa daqui, ó. Então olhando aí para cima fica, lembrando que aqui ficou um negativo, né? Tá? Aqui ficou um negativo, tá? Lá quando vocês receberem o material já vai estar corrigido esse negativo. 5x menos 3 vezes quanto é que deu y, menos 3, igual a menos 1. Estou pegando isso aqui, ó, do jeito que tá, estou tirando o x no lugar, perdão, tirando o y no lugar do y, colocando o menos 3 que eu havia encontrado aqui, ó. Tá? Então vamos lá, menos com menos dá mais, fica 5x mais 9. Ok? 5x mais 9 igual a menos 1. 5x mais 9, o 9 está mais, passa menos, né? Então vai ficar menos 1, menos 9. Ora, menos 1, menos 9, sinais iguais, soma e repete o sinal. O 5 está multiplicando, passa dividindo. A resposta aqui é menos 2, porque menos com mais dá menos e 10 dividido por 5 dá 2. Solução para isso aqui, vou colocar aqui no ladinho, menos 2 e menos 3. Tranquilo, espero que tenham entendido. Boa sorte aí, bons estudos e bons exercícios. Até a próxima.